Sejam todos muito bem-vindos, membros da comunidade Go Live Tree e demais interessados na temática do encontro online de hoje. Sou a Josi, prefiro que me chamem assim, e espero que esteja tudo bem com vocês. Então, para quem está conhecendo a Go Live Tree nesse encontro online de hoje, eu sou a fundadora da comunidade e CEO da B Porto Haiti, que vai fazer a administração, então, dessa nossa comunidade. A Go Live Tree é uma comunidade de prática em governança, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, que interage, colabora e compartilha regularmente conhecimentos, experiências, soluções, produções tecnológicas visando o aprendizado mútuo e a resolução de problemas reais da sociedade e de organizações. Então, compartilho que é um privilégio a nossa conexão por meio desse primeiro encontro online de 1 hora de duração, que marca o lançamento e o início oficial das atividades da Go Live Tree. Quero agradecer a todos vocês pelas inscrições, confiança e presença nessa sala virtual. Muito obrigada pelo privilégio de estarmos conectados nesse encontro tão importante para a história dessa comunidade e que abordará a temática de colaboração em ecossistemas de inovação impulsionados por tecnologia. Para esse encontro, nós temos a satisfação de contar com a participação de um convidado muito especial, André Farina, que já está conosco aqui na sala, meu parceiro, meu amigo de jornada nessa vida. Porém, antes, eu peço licença para colocar em pauta o manifesto da Go Live Tree. Esclareço que um manifesto ele comunica uma crença, ele inspira pertencimento e traduz a identidade da comunidade em uma visão de futuro. Destaco que o nosso diferencial está na convergência entre a pesquisa, a prática profissional, a inovação tecnológica e o impacto real. Um sonho desta professora e pesquisadora com o propósito de desenvolver pessoas e soluções inovadoras por meio de conhecimento. Bem, vamos lá? Acompanhe comigo esse momento e esse marco histórico em que o manifesto será declarado pela primeira vez. Manifesto Go Live Tree, transformando conhecimento em valor. Vivemos em uma era em que a tecnologia evolui em velocidade sem precedentes. Novas ferramentas surgem diariamente, mercados se transformam e desafios cada vez mais complexos exigem soluções que transcendam fronteiras, disciplinas e organizações. Acreditamos que a verdadeira inovação não nasce apenas da tecnologia, ela nasce das pessoas, do encontro entre ciência, conhecimento, propósito e quem realiza, entre quem questiona, quem é inquieto e quem está disposto a fazer parte da solução, entre quem sonha o futuro e quem trabalha arduamente para torná-lo realidade. Cremos que conhecimento compartilhado gera valor coletivo, que a pesquisa aplicada deve ultrapassar os limites de artigos e de laboratórios para alcançar organizações, cidades, regiões e pessoas. Que experiências profissionais merecem ser transformadas em aprendizado
e que o aprendizado deve se converter em impacto real. Consideramos que grandes transformações acontecem quando talentos diversos se conectam em torno de um propósito comum, criam um ambiente seguro, onde interessados e apaixonados por inovação tecnológica em sistemas e software podem colaborar, aprender, construir e evoluir juntos. Um espaço de confiança, trocas, crescimento e apoio. Um porto seguro para quem busca excelência técnica, sem renunciar à colaboração e à conexão humana. Nascemos da inquietude de mentes que não aceitam o abismo entre o rigor da ciência e a velocidade do mercado. Unimos a profundidade da pesquisa tecnológica à agilidade pragmática da engenharia de sistemas e software. Celebramos a capacidade de transformar ideias em soluções concretas. Valorizamos a curiosidade intelectual, o rigor técnico-científico, a experiência prática e a coragem de experimentar. Sabemos que inovação é obra de um processo, resultado de um esforço coletivo e da construção contínua, da generosidade em compartilhar conhecimento, da humildade em aprender e da disciplina em executar, da coragem em liderar e orquestrar com visão estratégica. Somos uma comunidade de prática onde o capital intelectual coletivo é protegido, orquestrado e lapidado. Queremos ser ponte, conectar pessoas, ciência, conhecimento e tecnologias para transformar desafios em soluções, aprendizado em impactos reais e ideias em legado. Nossa ambição é clara: ser referência em governança, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica em sistemas e software. Acreditamos que o futuro é construído pela inteligência coletiva, pela colaboração genuína e pela capacidade de transformar conhecimento em ação. Da ação ao alcance de resultados e objetivos comuns, que venham a se tornar legado dessa comunidade. Go Live Tree, ancorados no conhecimento, movidos pelo impacto. Vamos em frente, pessoal. Go Live. Agradeço ao aceite e à contribuição nessa noite tão especial. Agora, após a leitura desse manifesto, tão importante para o marco da Porto Haiti e da Go Live Tree, eu passo a palavra para o André, que irá se apresentar e compartilhar um pouco conosco os conhecimentos em um bate-papo sobre a temática do encontro. É contigo, André. Muito obrigado, Josi. Obrigado, pessoal aí. Alguns eu já reconheci os rostos aí do passado recente. Dar meu boa noite aí, então para todos e dizer que é muito, muito bom ter essa oportunidade de estar aqui junto com a Josi, já de algumas primaveras aí, né? Desde o MBA na Unicinos, em gestão de projetos lá na pandemia. E depois com o último, penúltimo desafio, o último ou mais recente, não o último, né?
é esse de estar aqui hoje, mas o anterior era de ingressar nessa luta aí do doutorado, que já estamos aí no quarto ano, né? E passou voando, assim, né? Então, agora já não dá mais cansaço, dá medo de que tá chegando no fim, né? Mas me apresentar rapidamente aí pro pessoal. Então, eu sou André Farina, eu tenho 47 anos, sou casado com uma professora e tenho dois filhos adolescentes, aí, um de 17, um de 13, o Lucas e o Felipe, casado com a Ana. Trabalho na HP Computadores. Ah, é uma vida já, assim, acho que fazem 20 anos que eu tô lá como funcionário gerente, mais alguns como terceirizado, bolsista, né? Já passei por todos os papéis, eu acho, dentro desse ecossistema. Sou formado em informática, eu digo curso curso que não existe mais, né? Hoje é Ciência da Computação, né? Pela PUC, em janeiro de 2000. Depois fiz mestrado em Ciência da Computação, também na área de qualidade, teste de software. E depois fui sempre costurando, assim, entre os conhecimentos que uma grande organização me permitiu buscar, mais as pessoas que cruzaram meu caminho, e sempre voltando, né, para a academia e para um conhecimento mais sistematizado, para buscar e ir escorando a carreira, né? Então, a gestão empresarial, com especialização na PUC, o MBA em gestão de projetos e agora, mais recentemente, então, o, o doutorado em engenharia de produção e sistemas, que está aí já qualificado e no sprint final, assim. E essa é a temática que eu venho conversar com vocês, assim, né? Porque, de certa forma, acho que assim como a Josi colocou desse sonho, né, dessa comunidade e, e desse projeto, né, grande que hoje ela está dando início, de certa forma, essa temática foi sendo construída assim, tijolinho por tijolinho ao longo do tempo, né? Já são aí mais de 20 anos, imerso em projetos de pesquisa e desenvolvimento, muitos dentro do ecossistema de inovação, formado por universidades, formado por institutos de pesquisa, entidades de governo, entidades de fomento, né? E muitas pessoas, né? E se a gente for ver, tudo sempre começa e acaba em pessoas, né? E um conhecimento que flui, entre elas. Então, nessa temática, a ideia é falar não, é colocar essa conversa aqui para o grupo acerca da colaboração como chave para impulsionar resultados e criação de valor dentro de ecossistemas de inovação com essa especificidade de tecnologia que os deixa tão peculiar. Ah, aqui eu coloco essa figurinha que já está presente há um tempo nas conversas assim minhas com a Josi aí de orientação e de produção científica, né? A figura do totem indígena que eu acho muito interessante, porque cada uma das partes dele, né? Se vocês lembrarem ou de desenhos da infância ou de quem tem um interesse mais histórico, né? Ou pura curiosidade, né? Ele é formado, esse está mais tecnológico, mas normalmente ele é formado por alguns animais que protegem a tribo indígena, né? E esses animais têm características muito específicas, cada um, né? Às vezes tem uma tartaruga, um urso, uma águia,
uma cobra, enfim, cada um deles representam determinadas forças, né, da natureza, mas que todos eles trabalhando em conjunto com uma missão muito clara de proteger aquela aldeia indígena, eles geram algo mágico, assim, eles geram muito mais do que cada um deles individualmente, ou mesmo uma soma simples deles, né? Então, por isso que eu uso essa figura como base para ilustrar o ecossistema, né? E principalmente o ecossistema de inovação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, só para basear a nossa conversa dos elementos que formam e sustentam um ecossistema de inovação, né? Então, empresas dos mais diversos tamanhos, startups, universidades como um grande foco de conhecimento, governo, entidades de fomento, aquelas que financiam e regulam, né, as relações entre os atores e o próprio ecossistema, parques tecnológicos, outras entidades, digamos assim, que agregam tanto uma infraestrutura local ou uma plataforma virtual para que esses atores possam interagir. Ah, quanto, enfim, os próprios parques tecnológicos já estão bem espalhados aí, principalmente nas grandes universidades, né? Então, assim, qual o problema onde tudo isso, esses ecossistemas de inovação se inserem num contexto tecnológico? Primeiro, é que a gente hoje tem problemas que eles são tão complexos, são tão profundos, né? E tão atuais, tão novos e cheios de incerteza, que eles não conseguem mais ser resolvidos por uma entidade só. Então, assim, uma única empresa, uma única universidade, uma única startup, muitas vezes ela não consegue abraçar problemas de alta complexidade e que podem ser problemas sociais ou podem ser um grande produto que precisa ser lançado, enfim. Esses desafios eles já estão extrapolando o que uma única entidade, um único ator consegue fazer. Então, nisso, ecossistemas são importantes. Os ciclos tecnológicos, eu estava pensando nisso hoje na hora do almoço, né? Ciclos tecnológicos são rápidos e complexos. Então, a gente está falando em tecnologia, né? Eu fui criado ali na época ouvindo LPs, né? Tem gente que ganhava vale CD de aniversário aí no passado, não vamos citar nomes, né? Tem gente que pegou os DVDs de vídeo. E tem gente que já é da época da plataforma. E tudo isso foi assim, o que antes era em 20 anos, passou a 10 anos, passou a 5 e hoje, de um ano para o outro, já se tem ciclos de tecnologia que simplesmente eliminam coisas que eram padrão de indústria. Então, todo esse ciclo, e hoje nós estamos aí do início para um novo capítulo na questão da inteligência artificial, dos agentes, etc. Todo isso já é um novo ciclo que também tem capítulos bem importantes, assim, num curto espaço de tempo. Então, esses ciclos tecnológicos e toda essa complexidade que envolve tecnologia, eles são um desafio para esses ecossistemas adicional à própria complexidade em si dos problemas da sociedade e dos usuários. Depois a gente fala em inovação aberta. Inovação aberta é uma forma que a gente consegue suprir lacunas de conhecimento. O que é inovação aberta? Inovação aberta é o conhecimento que eu tenho hoje dentro de uma universidade, de uma empresa, de uma startup, eu ter um canal ou ter meios de buscar o conhecimento que está em outro ator externo e usar em benefício próprio meu ou de uma coletividade. Então, o conhecimento
se as pessoas, os recursos, etc., eles já não estão simplesmente em um desses atores de ecossistema, quanto mais o conhecimento, que é algo fluido, né? Então, essa própria comunidade, como a Josi colocou, a ideia é que cada um entra com seus conhecimentos e, de certa forma, a comunidade passa a estar com o conhecimento de todos nós aqui e o conhecimento que a gente vai gerar aqui dentro, né? E o conhecimento novo que a gente vai trazer de fora quando vier novamente a interagir. Então, assim, de certa forma, é uma experiência de inovação aberta também. Esses ecossistemas são uma forma que a gente consegue estruturar uma entidade capaz de enfrentar os desafios. Então, aí vem já um ponto de convergência. Todo esse arrazoado colocado mostra que os ecossistemas são uma forma de trazer todos esses elementos, tanto de estrutura, de atores, né? Esses que estão aí desenhados no totem e mais alguns, com os princípios da inovação aberta, dentro de um cenário de complexidade tecnológica e desses desafios que extrapolam, uma única entidade. Mas tudo isso precisa de um fio condutor. E esse fio condutor, né, nós vamos chegar lá, por que que chegamos a essa conclusão, mas é a colaboração. E ela precisa ser eficaz, ou seja, fazer a coisa certa. E precisa ser coordenada, ela precisa ter meios, ordenamento, governança, todos os elementos para que se atinja essa eficácia, ou seja, que as pessoas consigam colaborar e atingir resultados juntos. O que parece uma coisa simples e natural, mas não é. Talvez aqui no grupo mesmo, né, a gente consiga levantar uma série de exemplos, e eu tenho um muito claro na minha cabeça que eu vou compartilhar com vocês, que é de um projeto antigo, onde íamos começar um projeto com uma unidade de negócio nova na empresa, na área de storage, de armazenamento, né, para quem trabalha, né, com essa parte assim de armazenamento de dados, etc., deve conhecer os storages de disco, então assim grandes gabinetes onde tem vários discos e ali é que, enfim, se armazenam todos os dados de um data center. A grande diferença desse outro é que ele era né, a maioria dos dispositivos de armazenamento, eles são baseados em blocos, né? Então, assim, são blocos de dados que são movimentados. E esse era um específico que ele era baseado em arquivos. Então, ele tinha um sistema de arquivos onde se conseguia localizar em qualquer ponto do data center um arquivo específico, né? Então, uma tecnologia um pouquinho mais avançada do que a tecnologia de blocos lá e de RAID, e etc. Enfim. Então, o que que aconteceu? Bom, se pegou a SWAT, né? Assim, os cinco ou sete tecnologistas mais sêniores da empresa, botou eles numa sala e diz: Bom, agora vocês vão começar esse projeto. E voltamos aqui em um mês para conversar a respeito, né? Então foi lá o projeto e tal, e todo mundo pensando, nossa, botei a nata das pessoas que eu tinha aqui na empresa para fazer esse projeto, eles são os que mais conhecem. Então eles tinham conhecimento, eles tinham a infraestrutura, eles tinham ah, os meios de comunicação, tinham tudo para fazer isso funcionar. Chegou em um mês, nada de resultados. Então, o que que passava na cabeça dos gestores da empresa? Coloquei pessoas sêniores, dei liberdade, vai funcionar. O que que passava na cabeça depois que se pediu feedback para essas pessoas sêniores? Nos botaram aqui, não falaram nada, não nos deram direção. Fiquei perdido. Então, o que que isso quer dizer? Não se fez uma estratégia de colaboração, não se deu uma direção e um objetivo claro, não se coordenou essa colaboração, não se atingiu o resultado.
Por mais que se tivesse o conhecimento, por mais que se tivesse as competências, por mais que tivesse uma equipe de tamanho e senioridade teoricamente mais que suficiente para fazer aquele projeto. A partir do momento onde se colocou uma liderança que orquestrou essas pessoas, bom, daí funcionou, né? Então, não sei se alguém gostaria de compartilhar algum exemplo aí da sua trajetória. Fique à vontade. Levanta a mão aí se quiserem dar o seu pitaco. A ideia é que a gente vá transformando isso aqui num diálogo colaborativo. Bom, então temos o problema desenhado. Ah, como eu comentei, né, eu e a Josi, a gente tem trabalhado dentro do meu curso de doutorado, aí que já está no quarto ano, desde o primeiro semestre, já com uma ideia clara de que trabalharíamos com ecossistemas de inovação. E com várias disciplinas do programa na área de inovação, com várias pessoas, vários conhecimentos, artigos e etc. A partir do momento em que a nossa pesquisa foi avançando e que a gente, depois eu vou colocar aqui a parte, digamos assim, uma palhinha metodológica, né? Ah, nós fizemos uma pesquisa, né, sobre ecossistemas de inovação e sobre barreiras e habilitadores, então tentando dar uma delimitada nesse contexto todo de ecossistema de inovação e entender o que que faz ecossistemas darem certo e o que que prejudica ecossistemas a ponto de eles não atingirem os objetivos que eles têm. Isso trouxe uma série de achados e esses achados eles trouxeram colaboração de uma forma muito forte. Ah, na banca de qualificação, a questão de um mês aí, a gente pegou alguns feedbacks e foi fazer uma validação cruzada desse elemento de colaboração, buscando, bom, se é tão forte isso, vamos pesquisar também nas bases de conhecimento o quanto colaboração está sendo explorado de forma intensiva. E foi uma meia surpresa que não havia uma pesquisa tão aprofundada e consistente em cima da questão de colaboração. O que a gente já imaginava e teve como resultado dessa pesquisa é que os elementos estruturais e de governança eram muito explorados. Mas o aspecto de colaboração, que tem muito mais a ver com as pessoas do que com a forma como ecossistemas se estruturam, ah, acabava um pouco negligenciado. Então, aqui eu fiz um compilado super resumido dos elementos que essa pesquisa trouxe baseados em colaboração. Então, assim, as grandes oportunidades ou zonas de oportunidade que a gente tem ao tentar evoluir ou dar mais consistência aos aspectos de colaboração no ecossistema de inovação. Então, o que se pode já imaginar de saída, né? Cultura e ambiente colaborativo. Então, assim, ah, desenvolver uma cultura que seja aberta, que tenha confiança, que compartilhe conhecimento, apoiada por ambientes que favoreçam a interação entre os atores. Bom, dá para perceber que, de certa forma, essa própria comunidade já é algo que endereça esse elemento de colaboração para um ecossistema, né? Parece tão fácil, mas assim, ó, nem num relacionamento pessoal, na família, a gente consegue isso aqui de uma forma simples. Pelo contrário, às vezes é bem complexo, né? Então, assim, ter abertura, conseguir confiar nas pessoas, a gente pensa, confiar nas pessoas é uma coisa natural minha, mas pensa, eu venho do ambiente colaborativo, onde assim ninguém conta nada para ninguém se não tiver um documento autorizando, né?
Ou na própria universidade, ninguém conta para ninguém se não tiver já publicado, porque daí pode passar na frente e jogar aquele artigo que eu já estava cozinhando aqui, né? Então, assim, abertura, confiança, são questões que exigem uma estrutura, exigem até advogados, às vezes, né? Ah, e que, às vezes, entre pessoas são muito mais fáceis de ser alavancados do que através de estruturas. Depois, a formação e a estruturação do ecossistema, né? Então, redes entre organizações, ou seja, como é que diferentes empresas vão conseguir se comunicar, né? Às vezes a gente vai ver uma questão, um projeto entre uma empresa e uma universidade. É um parto. É difícil se comunicar, é difícil falar a mesma língua. É difícil, às vezes, assim, um manda um e-mail, o outro responde no WhatsApp e nenhum consegue sincronizar o conteúdo e a mensagem daquilo, né? Mecanismos de criação de valor. Então, assim, criação de valor é a base de um ecossistema. É o resultado, é o produto do ecossistema. Aqui está dentro do contexto da comunidade e no manifesto, né? A gente quer fazer com que o conhecimento crie valor, porque senão a gente está só varrendo ele para um lado e para o outro. Mas quando o conhecimento realmente trouxer criação de valor, a gente vai sair satisfeito, a gente vai sair com resultados daqui, né? E criação de valor extrapola um produto, extrapola um artigo, extrapola uma discussão. Assim, é algo que realmente faz brilhar os olhos e faz a gente ter certeza de que algo valeu a pena. Capacidade de integração do conhecimento, né? Desenvolver competências. Isso é realmente o que na pesquisa ficou claro que, assim, inovação aberta. Eu tive acesso a um conhecimento. Como é que esse conhecimento se transforma em habilidade para fazer alguma coisa? Então é aquele negócio assim, não basta saber, tem que saber fazer, né? E às vezes a gente vê esse paradoxo na universidade. Tem o cara que sabe, tem o cara que sabe menos, mas ele sabe ensinar mais do que o que sabe mais. Ou ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar. Então, assim, são complexidades, assim, não é demérito de ninguém, são questões complexas, mas necessárias. Como a gente faz essas competências? Porque, no fundo, são competências que são necessárias para fazer criação de valor. Então, como eu consigo converter esse conhecimento em competência para conseguir realmente gerar um resultado, né? Então, talvez alguns já tenham ouvido esse termo, absorptive capacity. Esse é um termo muito comum e uma das chaves da colaboração e da inovação, principalmente para ecossistemas. É a capacidade que os atores, uma universidade, uma empresa, uma startup, têm de absorver aquele conhecimento e transformar ele em competência. E assim promover a inovação aberta, ou seja, ter acesso ao conhecimento, gerar competência, gerar valor. Governança e orquestração. Orquestração é bem assim aquela questão, né? Talvez alguns lembrem de fantoches ou de marionetes, né? Ah, se falava muito em orquestração. Orquestração eram aquelas cordinhas que moviam cada um dos membros daquela marionete, daquele bonequinho, né? Orquestrar era, bom, eu vou fazer um movimento orquestrando as diferentes cordinhas ali e gerando uma experiência quase de uma pessoa ali, né? Ou ventríloco, assim, que é uma coisa intrigante, assim. Quando a gente é criança, a gente olha, ó, mágico, ventríloco, marionete, assim, são coisas que chamam a atenção, assim, porque parece algo com uma vida própria. Ah, mecanismos formais. Por que formais? Porque a gente não está falando de uma conversa de bar, a gente está falando de algo como se fosse uma empresa virtual, né? Uma universidade virtual. São vários elementos que vão ter que conversar ali. Eles têm as suas patentes, os seus artigos,
os seus conhecimentos, as suas habilidades, e tudo isso precisa estar dentro de um contrato, porque senão, daqui a pouco, o produto saiu ali na esquina e foi alguém de dentro do ecossistema que criou aquele produto e deixou todo o resto na mão. Então, confiança, que estava lá no primeiro elemento, né? Abertura, confiança, tem que vir junto com governança e orquestração que vai permitir com que decisões sejam tomadas, se coordene as atividades. Daí vem toda a questão de gestão de projetos, né? Assim, como é que eu faço um objetivo, como é que eu engajo as pessoas para atingir aquele objetivo, como é que eu estruturo e ordeno as atividades e assim por diante. Dentro de contratos, dentro de regras, dentro de estratégias para que as pessoas funcionem melhor umas com as outras. Recursos, incentivos e sustentabilidade. Então, assim, mobilizar os recursos, ou seja, as diferentes empresas, vai ter empresas que vão estar mais empolgadas ou que vão estar mais engajadas, outras que talvez estejam meio, eu não sou um. Lembro muito, assim, gosto muito de ver desenho e animação com os meus filhos, assim, por mais que já esteja adolescente. E a gente gosta muito dos pinguins de Madagascar, e daí tem lá o recruta que ele quer ser um membro valoroso da equipe. Nem todo mundo pode estar se sentindo um membro valoroso da equipe no ecossistema, mas precisa engajar, precisa mobilizar aquele ator, porque sem ele não sai, ou não sai da maneira que precisa ser feita. Mas ele pode não estar muito conectado, ele pode, não, é que isso aqui depois nós vamos ver, tal. Não, todo mundo precisa estar mobilizado, focado, para que o valor total ali seja gerado pelo ecossistema. Incentivos, então, financeiros, de motivação, tudo aquilo que se trabalha em gestão de equipes tem que se fazer em gestão de ecossistema com empresas diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes de cada uma das entidades, né? Então é quase assim, pegar uma dúzia de ovos, quebrar todos numa frigideira e agora assim, agora nós vamos fazer um omelete. Não existem mais ovos, não existem mais aquelas estruturas, casca, né? Aquilo foi tudo pro lixo. Agora nós botamos todo mundo junto e tu não consegue no omelete achar ali qual que era o ovo um, dois, três, quatro. Já está tudo ali homogeneizado ali dentro. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, essa é a ideia. A sustentabilidade. A gente vê que muitos ecossistemas, eles criam, eles fazem um primeiro resultado, um segundo resultado, e depois ele se desmobiliza. Isso é outra coisa que a gente percebeu na pesquisa, que é a gente precisa cuidar da longevidade. E o que que dá longevidade para uma relação? A colaboração, né? A colaboração ela tem a capacidade de manter engajado e mobilizado muito maior do que qualquer contrato. Contrato, assim, acabou, saudações, né? Acabou nosso contrato, não temos mais nada um com o outro. Agora, se a gente tem ali uma equipe, a gente vê em projetos que a gente já tenha trabalhado, assim, né? Acabou um projeto. Eu conheço projetos, assim, a empresa acabou, mas o projeto tem churrasco até hoje. Porque as pessoas estão lá engajadas. Tem festa de Natal do projeto. As pessoas não estão mais na empresa, mas elas se encontram para fazer amigo secreto no Natal. Isso é colaboração, isso é engajamento, né? Ah, inovação, escalabilidade e evolução. Explorar oportunidades tecnológicas é o que a gente quer fazer. Quer fazer prova de conceito, quer estudar, quer ver, trazer o estado da arte, da tecnologia para fazer experimentos, para tentar gerar um MVP, depois ampliar os resultados, ou seja, escalar isso para que se consiga transformar um MVP num produto, fazer pivotamento para deixar ele mais adequado com o que precisa ser feito, gerando mais valor, valor de mercado, precificação de produto e assim por diante, alinhado, né, com o crescimento do ecossistema. Então, o ecossistema vai crescendo, vai talvez.
mudando um pouco a característica da própria composição dele, que no início tinha mais uma carga forte de conhecimento, universidade, startup, P&D. Com o tempo foi indo mais para negócio, trazendo mais outras entidades de governo ou de exportação ou assim por diante, né? Então, assim, o ecossistema também ele vai agregando, vai se modificando, porque o objetivo ao longo do tempo, principalmente em ecossistemas mais longevos, ele precisa se adaptar, né, às novas fases da questão. Então, assim, coloquei aqui itens que no nosso artigo de pesquisa bibliográfica ele está bem mais detalhado e dentro de uma lógica, né, que eu vou apresentar para vocês. Mas, de certa forma, a gente consegue ver os pontos e ter muito claro que a colaboração é chave nesse processo. Dentro da pesquisa, né, que isso se insere, o que que a gente fez? Então, como eu coloquei assim, a revisão sistemática de literatura, então a gente buscou essa questão da inovação, dos ecossistemas de inovação, barreiras habilitadoras, e surgiu o aspecto de colaboração. Validamos que colaboração era um achado importante e que tinha uma lacuna teórica, prática a ser preenchida. E dentro da metodologia de Design Science Research, então partimos para a definição do artefato. O que é o resultado esperado desse processo, desse artefato? Um framework para que a gente consiga fazer o diagnóstico e ter uma estratégia de evolução para a colaboração de atores de ecossistema de inovação. Então, por que diagnóstico? Bom, a pessoa precisa saber em que ponto ela está, qual é o ponto de partida, né? Da sua entidade, da sua universidade, da sua empresa, etc., para participar de um ecossistema de inovação. Porque uma estratégia de evolução, bom, agora que eu sei onde eu estou, como é que eu avanço? Né? E para onde eu avanço? E o que que eu preciso fazer para avançar? Bom, então esses são os pontos que esse artefato quer ajudar. E a avaliação do artefato, né? Até agora na pesquisa, a gente conseguiu finalizar essa revisão, conseguiu definir o artefato, conseguiu fazer uma validação inicial aplicando dentro da HP, dentro da minha empresa. Da empresa que eu trabalho. Não estou tão grandão assim, né? Mas o que que se espera do sprint final, né, da pesquisa, do doutorado? Fazer uma avaliação mais ampla, então, tendo atores das mais diversas categorias daquele totem, aplicando esse artefato para fazer o seu diagnóstico e a gente fazendo a avaliação dessa aplicação do instrumento em larga escala e fazendo essa validação mais ampla. Esse é o framework que nós definimos, né? Eu mantive no inglês, que era o original. Quais são os pontos interessantes, né? Bom, ele trabalha com maturidade de colaboração. Então vamos começar pela direita, né? Ele tem 5 níveis, níveis escadinha, né? Níveis que eu vou partindo da base, ou seja, o ad hoc, faz as coisas de alguma forma, não me perguntem como é, mas eu faço, né? Depois, bom, agora é estruturado, eu sei te dizer como eu faço o encadeamento das coisas para atingir uma colaboração. Depois eu integro, ou seja, né, tem um encaixe que além de estruturado, encaixa com as questões de governança, de estrutura, de dinâmica. Depois é orquestrado, ele também, né, trabalha bem com elementos internos, externos e dos mais diversos tipos. E ele é adaptativo. Ele tem as suas próprias formas de se manter atualizado e eficaz ao longo do tempo. Então,
no quesito maturidade de colaboração, esses foram os níveis que a gente estruturou esse framework. Aqui, essa seta do meio, ela mostra que a medida parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, que aqui PLM, leia-se, eu já fiz isso nos elementos anteriores, leia-se geração de valor. Então, à medida que eu vou da base para o topo, né, dessa semipirâmide, ah, eu estou gerando mais valor, né? É uma seta de incremento na geração de valor. Agora vamos para o lado esquerdo do framework. O lado esquerdo do framework, ele traz a lente teórica da nossa pesquisa. Ok, temos colaboração. Colaboração é um elemento que eu tenho um ponto de partida e eu preciso ter uma forma de evoluir de maneira clara nessa minha capacidade, competência, habilidade. Então, trouxemos a teoria das Dynamic Capabilities. O que essa teoria fala? Né? Que existem fases para uma capacidade dinâmica para que ela possa ir evoluindo, né, dentro de um espectro. A primeira, o sensing, é uma questão de percepção. Então, assim, a colaboração sentindo o ambiente e vendo de que forma ela pode agregar valor, ela pode trazer resultados. Depois vem o sizing, onde eu vou conseguir ir estruturando, uma vez que a habilidade ela se estabeleceu no ambiente, ela consegue fazer conexões e ela consegue se tornar mais robusta e madura. E depois o transforming, eu consigo aplicar como um elemento chave para me movimentar de um ambiente para outro, me adaptar às mudanças e conseguir ir evoluindo isso e tornando mais consistente e longevo ao longo do tempo. Então, aqui no meio, nós temos as categorias dos achados dessa pesquisa bibliográfica que fizemos, né? De uma forma incremental. Então, aqui vocês conseguem ver os diferentes níveis. Eu sou daltônico, eu não vou dizer se isso é verde, cinza ou qualquer outra coisa. Mas eu sei que tem 3 tons, né? E cada um desses tons quer dizer uma dessas 3 etapas do Dynamic Capabilities. Então, aqui a gente tem a caracterização de cada um dos achados de colaboração, ou seja, elementos da colaboração, ambientes de infraestrutura, geração de conhecimento, cultura, diversidade. Vão evoluindo ao longo dos níveis que a gente definiu para esse framework e vão também se aplicando a um ou aqui, como vocês podem ver, a dois, assim, estando na fronteira entre uma fase e outra das competências dinâmicas. Até se chegar em pontos que, digamos assim, já trabalham num nível mais avançado, da maturidade da colaboração. Perguntas, pessoal, até aqui? Temos espaço para uma pergunta, pessoal. Então, enquanto vocês estão pensando na pergunta, né, que contribuições a gente espera dessa pesquisa, né? Primeiro, ter uma perspectiva evolutiva para a colaboração. Então, assim, aplicando a teoria dos ecossistemas, que a gente consiga ver colaboração como chave nesse processo e que fique bem claro que ela evolui e como ela pode evoluir.
Depois a gestão da entrega de valor evoluindo de intra-organizacional, ou seja, dentro de cada um daqueles atores, para uma abordagem baseada em ecossistema. Então, que a gente consiga mostrar a colaboração ativando entrega de valor dentro desses ecossistemas de inovação. Mostrar as assimetrias no desenvolvimento de capacidades. Então, assim, capacidades versus estruturas. Uma teoria, né, muito baseada em estruturas e a gente mostrar que existe uma visão baseada em capacidades que pode ser muito mais efetiva e complementar. Então, assim, a gente não está rasgando nada do que foi dito até agora. A gente está construindo em cima disso e preenchendo todos os buraquinhos da teoria com essa questão dinâmica que é a colaboração. E tendo uma ferramenta gerencial, ou seja, eu tenho um modelo que seja para uma universidade, para um grupo, para uma comunidade, para um profissional, uma gestão de carreira, consigo fazer um diagnóstico e traçar um plano de evolução dentro dessa competência da colaboração. Os próximos passos que a gente vê para isso, antes de abrir para comentários e etc. Aplicar esse framework para avaliação, então, como eu comentei, né, assim, abrir para várias entidades, publicar os resultados através do terceiro artigo da tese, defender essa tese, de preferência até o fim do ano, e aplicar o framework do ecossistema da empresa de forma completa, né? Então, conseguir retroalimentar a empresa, que foi uma base de inspiração e de informação, para que consiga aplicar esses elementos. É tipo casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então, que a gente consiga realmente aplicar aonde o problema se manifestou. Já vou agradecendo de antemão assim a paciência de vocês, e fico aí à disposição e também de trazer de volta para essa comunidade esses próprios questionários que a gente vai fazer aí para aplicação, para contar com a ajuda de vocês aí nessa etapa final da pesquisa. Muito obrigado, pessoal. Com certeza, André, conte conosco aí nos próximos passos da tua caminhada, jornada. Ela é longa, né? E desafiadora, e nós estamos aqui para contribuir. Muito bom. Obrigada por compartilhar conosco essa visão tão profunda, né, e embasada sobre a colaboração em ecossistemas de inovação, e a gente já fica aqui na torcida, né, para que os próximos passos sejam efetivados aí com sucesso. Eu agradeço mais uma vez pelo teu generoso compartilhamento aqui conosco e abro para os participantes, caso queiram fazer uma pergunta. Eu tenho uma aqui, André, que enquanto o pessoal vai pensando, e se tu teria, que o pessoal compartilhou comigo no privado, tá? Na tua Uhum. experiência ou nas pesquisas que tu fizeste sobre esse tema, tem algum impacto real que foi alcançado de maneira significativa ou que marcou a tua trajetória profissional para compartilhar conosco um exemplo de colaboração aí que vale a pena trazer para a conversa? Eu, além desse exemplo que eu coloquei, assim, que é muito mais ilustrativo do que realmente de impacto, né? Ah, lá no início da pandemia, a gente começou a fazer na empresa alguns experimentos em cima de ambientes colaborativos, né? Então, o Zoom estava começando naquela época, o Teams também era uma ferramenta relativamente nova, mas que, como eu tinha chefe
que ficava nos Estados Unidos. Ele institucionalizou antes da pandemia que a ferramenta para interagir com ele de forma online era o Teams. E isso ajudou muito, porque, de certa forma, criou a competência Uhum. antes da grande demanda, que foi, né, toda a parte ali da pandemia. E durante a pandemia, o meu chefe disse assim, vamos criar um projeto, né, que ficou conhecido como a barrinha da colaboração, que era uma barrinha que ficava no desktop, né, do computador e que unificava todos os comandos do Zoom e do Teams, né? E esse projeto a gente acabou usando como projeto de rampa para todas as pessoas, né, os funcionários, estagiários, todos que entravam no time acabavam começando por esse projeto. E trabalhava. Então a gente trabalhava primeiro para os botões de mutar e de ligar e desligar o vídeo, depois o de compartilhar, depois a gente começou a criar outros botões, a gente trazia a entrada em reunião com um clique, pegando dados de calendário e tal. Ficou um projeto muito interessante, onde todo mundo aprendeu um monte. Criou essa barrinha que digamos assim, entrou em produção interna para uso interno da nossa organização. E depois a gente começou a fazer showcase de aplicação, tipo esses projetos, pet project, assim, né? Projeto pessoal. As pessoas podiam publicar os seus projetos pessoais através dessa barrinha. Então, ela também virou né, um ecossistema de publicação de Tipo uma software dentro. vitrine. Isso, dentro da empresa, né? E Uhum. assim, sempre que a gente vai buscar no passado exemplos de um projeto organizado, colaborativo, todas as pessoas lembram desse projeto. Então, assim, um projeto que não gerou ah, um produto para o mercado, mas que gerou conhecimento, gerou engajamento, gerou aprendizado, gerou competências, gerou Uhum. todo mais, Valor. gerou valor, Valor né? interno. Uhum. Então, esse acabou sendo, digamos assim, um case que a gente sempre lembra com muito carinho. E que, de certa forma, experimentou todos esses conceitos, né? E Sim, trouxe criação de valor. bacana, muito bacana. Obrigada, André. Pessoal, a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, é 19:02. Então, nesse momento, como não houveram manifestações com a mãozinha levantada, nem pelo chat, nós vamos encerrar a parte de perguntas e respostas, agradecendo mais uma vez ao André por estar conosco nessa agenda tão especial. E então a gente vai se encaminhando para o encerramento do primeiro encontro online da Go Live Tree. Eu deixei o link para quem tiver interesse em se inscrever na comunidade. Pelo que eu vejo aqui, todos são membros praticamente já inscritos, né? Então, obrigada por estar conosco, pela presença virtual. Eu já deixei o link para inscrição da agenda de setembro no chat, em que nós teremos também uma membro da equipe que vai compartilhar a respeito dos conhecimentos, da pesquisa que ela fez sobre o ingresso feminino na área de tecnologia, é, considerando também uma relação com essa temática, né, para que a colaboração seja diversa, né, o valor da diversidade aí no nosso setor de tecnologia, tá? E
para quem é de Sapiranga ou para quem for no evento Sapiranga Summit 2026, na próxima semana, eu gostaria de informar que a Go Live Tree, a proposta dessa comunidade foi selecionada pelo Sebrae para expor nesse evento, na cidade de Sapiranga. Então, nós estaremos no espaço do Sebrae com um stand expondo a ideia dessa comunidade. Então, é uma felicidade tremenda, né, se eu puder encontrar vocês por lá. E eu tenho também, né, quem tiver interesse, talvez para o Felipe Nogueira vai ficar um pouquinho longe, né, para ele me visitar aqui pessoalmente, mas quem estiver por aqui, tiver disponibilidade e interesse, eu tenho um presente, né? Então, quem acessar meu perfil no Instagram, onde tem a publicação desse encontro de hoje com o André, que tratou de colaboração. O primeiro que comentar, eu estou no encontro online, né? Deixa o e-mail junto desse comentário lá no Instagram. É uma publicação, vou dar a dica, tá? De 25 de junho, quando a gente começou a anunciar esse encontro. Eu tenho um ingresso com cupom de 100% de desconto ao ingresso, tá? Então, o primeiro que comentar lá nessa publicação do encontro de hoje e disser, né, escrever, estou no encontro online com mais o seu e-mail de contato. O e-mail de contato é importante para que eu possa mandar mais informações. E vai ser um privilégio receber a visita lá no stand da AB Porto Haiti, em que a gente vai estar expondo essa comunidade, a ideia dessa comunidade, certo? Então, muito obrigada. Foi um privilégio, uma satisfação estarmos juntos. Na sequência, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação. Então, por favor, manifestem a percepção e a opinião sobre esse encontro na sequência. Isso é importante para que a gente possa ir aprimorando essas agendas, né? E as atividades dessa comunidade. E agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao André novamente. Desejo uma boa noite e um bom descanso para quem vai descansar, para quem vai trabalhar, um bom trabalho, para quem vai estudar, bons estudos, certo? E nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Josi. Boa noite, pessoal. Boa noite.